Você já ouviu falar em chukball? Pronuncia-se chukball, criado na década de 1960. A modalidade é uma invenção de médico suíço Hermann Brand, não sei falar. Ele observou que esportes coletivos ofereciam risco à saúde física dos atletas, principalmente por causa dos casos de violência entre jogadores, e resolveu criar uma modalidade que não exige contato físico. Daí o apelido de esporte da paz. O nome vem da junção das palavras choke, que representa o som da batida da bola no quadro, e ball, no inglês, bola. Com poucas regras, o esporte reúne características de handebol e vôlei e pode ser praticado em qualquer espaço: quadra, grama, areia e até piscina. O jogo consiste em não deixar a bola pingar no chão quando é arremessada no quadro, uma espécie de trampolim com rede. Não é permitido interceptar ou impedir a bola durante a ação adversária, e as equipes podem fazer ponto em qualquer lado da quadra. O que é necessário para jogar? Uma bola de handball ou um quadro 100 cm por 100 cm com rede e inclinação de 55 graus e 7 jogadores para cada time. Regras: tempo de jogo: 3 tempos de 15 minutos. Pontuação: a equipe marca ponto quando a bola arremessada rebate em um dos quadros e cai no chão, sem que a outra equipe a recupere. Falta: quando a equipe dá mais de 3 toques na bola antes de arremessar, quando fica mais de 3 segundos com a bola na mão, quando dá mais de 3 passos segurando a bola e quando intercepta o passe. Obrigada, meu amor. Olha a página 100. 100 não, página 50. Eu estou com o dever da aula de redação ainda em mente. Página 50. Quais sinais de pontuação foram empregados nesse texto? Bastante, né? Nós utilizamos aí as aspas, utilizamos aí os parênteses. Isso. Podem colocar aí, por favor. Isso. Podem anotar, por favor. Parênteses. É a página 50 do módulo 3, né? Ah, tá, fui pra casa, né? Ah, tá, fui pra casa. Eu tinha esquecido disso daí. Eu fiz. Aspas, ponto de interrogação, vírgula, ponto final, dois pontos e ponto e vírgula. Posso? Letra D. Você já, você já estudou o uso da vírgula. Com que função ela foi empregada no trecho abaixo? O nome vem da junção das palavras chuk, que representa o som da batida da bola no quadro, e ball, do inglês bola. Ou seja, nós vimos isso agora no livro Produção de Texto. A vírgula aqui, ela foi usada com sentido de explicação.
Então, vocês coloquem aí embaixo. A vírgula foi usada com sentido de explicação. Tá bom. Letra E. Com que função os parênteses foram utilizados na primeira frase do texto? A primeira frase do texto, você já ouviu falar em chukeball? Pronuncia-se chukeball. Pronuncia-se chukeball veio entre parênteses. Então, com que sentido foi utilizado esse parênteses? Para quê? Primeiro, segundo ou terceiro quadrinho? Segundo. Segundo quadrinho. Isso. Quem pode ler o quadrinho amarelo para mim, dos parênteses? Hã? Carol Busson consegue ler? Hoje só Léo que está lendo para mim. Só estou dando aula para Léo hoje. Emanuel consegue ler? Consigo. Então vai. Os parênteses podem ser empregados para destacar ou explicar alguma informação sobre o texto, apresentar movimentos, gestos e expressões em um texto dramático, ou ainda para indicar elementos em uma referência bibliográfica. Obrigada, meu amor. Letra F. Releia o trecho abaixo. Daí o apelido Esporte da Paz. Nessa frase, as aspas foram empregadas para quê, pessoal? Primeiro, segundo ou terceiro quadrinho? Segundo, destacar uma expressão. Muito bem. Segundo quadrinho. Emanuel, lê de novo, por favor. Tá bom. As aspas são empregadas para destacar uma palavra, uma expressão ou um título. Indicar que a palavra ou expressão está sendo empregada com um sentido figurado. Marcar início e fim da fala. E introduzir uma citação. Obrigada, querido. Virando a folha.
Página 51. Releia mais um trecho do texto. Falta. Quando a equipe dá mais de 3 toques na bola antes de arremessar, quando fica mais de 3 segundos com a bola nas mãos, quando dá mais de 3 passos segurando a bola e quando intercepta o passe. Por que os 2 pontos foram empregados nesse trecho? Primeiro ou segundo quadrinho? Não, segundo, para introduzir uma enumeração. Segundo quadrinho, para introduzir uma enumeração. Letra H. No trecho apresentado no item anterior, também foi empregado o sinal de ponto e vírgula. Qual é a função desse sinal nesse trecho? Isso, muito bem, Evelyn. Separar itens em uma enumeração. Muito bom. Emanuel, lê esse para mim também. Tá. Os 2 pontos podem ser empregados para anunciar uma fala, uma enumeração, uma explicação sobre o que está acontecendo, sobre o que está sendo exposto, ou ainda para marcar o que será apresentada uma citação de outro texto. O ponto e a vírgula pode ser empregado para separar itens em uma enumeração e partes de uma oração em que já tenha sido utilizada a vírgula. Isso, obrigada. Leia a seguir a sinopse de um livro. Léo, lê para mim. Sim, posso ler. Como Oscar Schmidt... Como Oscar Schmidt costuma dizer de forma irreverente, eu tenho 2,5 de altura. Então, eu não busco ser apenas o maior naquilo que eu faço, mas sim ser o melhor. O livro 14 Motivos para Viver, Vencer e Ser Feliz mostra cada passo dado para que Oscar Schmidt alcançasse várias conquistas. Primeiro, entrando para a história do basquete brasileiro e mundial como o maior e melhor cestinha da história da modalidade ao registrar 49.737 pontos em 1.615 jogos. Depois de encerrar a carreira no basquete e de se lançar como palestrante, Oscar foi eleito o maior e melhor palestrante do Brasil em 2013. A vida de Oscar Schmidt se resume à paixão, dedicação, obstinação e sucesso na vida pessoal e profissional, e que esses atributos sejam suas armas para enfrentar e vencer o mais duro adversário, o câncer. Então, para vencer a doença, vamos fazer coro e dizer aquilo que Oscar Schmidt sabe fazer de melhor. Chuta mais essa de 3, Oscar. Obrigada, querida. Vamos virar a folha. Eu acho que vai ter que tirar foto, né? Para as meninas. Ah, não, 52 elas ainda têm, né? Então vamos lá. Releia um trecho da sinopse. Como Oscar Schmidt, todo mundo conhece Oscar Schmidt? Ele foi um grande jogador de basquete. Ele é nosso, ele é brasileiro. Ele fez parte da seleção brasileira de basquete. Vocês assistem Fantástico? Tem aquele apresentador, Tadeu Schmidt. Ele é irmão do Oscar Schmidt. Eles são irmãos. Como Oscar Schmidt costuma dizer de forma irreverente, eu tenho 2,5 de altura, então eu não busco ser apenas o maior naquilo que faço, mas sim o melhor. Nesta frase, o sinal de reticências foi empregado para
Terceiro, indicar uma pausa na fala. Emanuel, lê o retângulo para mim. Tá. As reticências as reticências podem ser empregadas para revelar uma pausa, uma interrupção da fala, para indicar surpresa, dúvida ou excitação e utilizadas dentro de colchetes ou parênteses, para mostrar que um trecho do texto foi suprimido. Obrigada. Suprimido, pessoal, quer dizer escondido, tá? Não foi posto ali, foi suprimido, foi escondido, tá bom? Letra C. Com que função os dois pontos foram empregados nesse trecho? Foi para introduzir a fala do jogador, tá? Reparem, como Oscar Schmidt costuma dizer de forma irreverente, dois pontos. Eu tenho 2,5 de altura. Então, esses dois pontos introduziu a fala do jogador, tá bom? Coloquem aí, por favor. Para introduzir a fala do jogador. Letra C, para introduzir a fala do jogador. Sim. Letra D, assinale V ou F nas alternativas verdadeiras e falsas, né? Quanto ao emprego das aspas nos trechos abaixo. Eu tenho 2,5 de altura, então eu não busco ser apenas o maior naquilo que faço, mas sim o melhor. E que esses atributos sejam suas armas para enfrentar e vencer o mais duro adversário, o câncer. No trecho A, as aspas foram empregadas para marcar o início e o fim da fala do jogador. Verdadeiro, pessoal. No trecho A, as aspas foram empregadas para dar destaque a uma expressão empregada pelo autor. Falso. No trecho B, as aspas foram empregadas para destacar uma citação utilizada na sinopse. Falso. No trecho B, as aspas foram empregadas para indicar que a palavra foi usada com sentido figurado. Verdadeiro. Vai ficar V, F, F, V. Agora sim, Evelyn, tira a foto para mim da página 53, porque só falta essa. Coloque lá para mim, por favor. Me dê ok aqui. Tá. São 10h53. Vou dar 5 minutinhos só, porque a página é bem pouquinha, só com complete. Tá? E a gente volta e corrige hoje ainda. Que aí depois eu libero vocês. Tá bom? Quem é? É tia Lorena? Oi, Tati, bom dia. Sou eu, sim. Oi. Tudo bem?
Eu vou escrever no chat eu ia escrever no chat um recadinho para eles, mas vou falar. Para quem ainda não entregou o simulado, o cartão resposta, tá? Para entregar, por favor, estamos precisando. Tá bom, tia? Tá bom. Obrigada, hein? Bom dia para vocês. Obrigada. Escutaram, né, pessoal? Entregar o cartão resposta, por favor, do simulado, é importante, tá bom? Terminem, por favor, a página 53, tá? Quero corrigir hoje ainda, 5 minutinhos.
Podemos? Vamos lá, queridos. Leia os diferentes textos e, em seguida, complete as frases abaixo. Lua de prata, presa em cetim, brilhas tão linda, longe de mim. Soares fala sobre Cavani. Não dependemos de um só jogador. Meu nome é Rádio. Aí tem aí, né? Direção, Michael Tollin, Estados Unidos, Revolution Studios, 2003. Um lavrador trabalhara muito durante a vida toda, ganhando sempre o suficiente para o sustento da família. Quando faleceu, deixou sua herança para os filhos: um sítio, um burrinho e um gato. Ao filho mais velho coube o sítio, ao segundo o burrinho, e o caçula ficou com o gato. Esse trecho, ele é do conto Gato de Botas, tá? Caso vocês não conheçam. Então vamos lá, iremos completar as letras abaixo. Quem conseguiu fazer aspas, não. Reticências. As reticências foram empregadas no texto A. As reticências foram empregadas no texto A para indicar um prolongamento da ideia. E no texto D, para mostrar que um trecho do texto foi suprimido. Isso. Então, na letra A, vou repetir. As reticências foram empregadas no texto A para indicar um prolongamento da ideia e no texto D para mostrar que um trecho do texto foi suprimido. Letra B. No texto C, foram utilizados parênteses
para isolar o tempo de duração do filme na referência. No texto C, foram utilizados parênteses para isolar o tempo de duração do filme na referência. Letra C. Os dois pontos, isso, Evelyn. Os dois pontos estão exercendo a função de introduzir uma fala no texto B. Os dois pontos estão exercendo a função de introduzir uma fala no texto B. Isso mesmo. Letra D de dado agora. No texto B, B de bola, as aspas marcam o início e o fim de uma fala. Agora as aspas, Isa, é verdade. Agora as aspas. E por último, letra E, o ponto e vírgula foi empregado em um parágrafo do texto D, em que já estava sendo utilizada a vírgula com a função de separar uma enumeração. Com a função de separar uma enumeração. Não vou passar dever de casa de português, tá? Passei só de redação, tá bom? Então, para sexta-feira não tem dever. Tá legal? Um beijo para vocês. Ficam com Deus. Vocês agora não têm mais aula, né? Mas eu tenho. Então, eu vou sair porque eu tenho que entrar na turma do 9º agora. Tá bom? Beijo, obrigada. Ficam com Deus. Um bom início de semana. E até sexta, se